Retomando a sessão, dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana, os votos foram todos lançados, os integrantes dos colegiados tiveram acesso a esses votos, já se manifestaram. Nós traremos na sessão apenas os processos com pedido de preferência ou de sustentação oral. Os demais, no final, na parte final da sessão, nós vamos confirmar os votos lançados antecipadamente e divulgar o resultado após encerrada a sessão. E eu começo trazendo um processo cuja parte é o idoso, e invocando aqui o Estatuto do Idoso, ele tem preferência. O item 2 do SAGE é um julgamento seria um julgamento com quórum ampliado. Os embargos de declaração de número 023-1591, dígito 19.2021, em que é embargante Francisco Luciano Domingos Barroso, e embargado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Jureza, na sessão realizada no dia 22 de julho, a desembargadora Jureza proferiu o voto no sentido de conhecer dos embargos, mas para negar-lhes provimento. Eu apresentei um voto de divergência, no que foi seguido pela desembargadora Elizabeth, da doutora Elizabeth, juíza convocada. E nós iríamos, então, para o quórum ampliado, mas a desembargadora Jureza reconsiderou o voto dela, adotou um voto divergente como o seu, e eu vou programar o resultado. Embargos de declaração, conhecidos e providos. Decisão unânime. Eu chamo o item 3 do SAGE, um pedido de sustentação oral. O agravo de instrumento 062-2065, dígito 58.2024, em que é agravante a Câmara Municipal de Baturité e agravado Josivan dos Santos Pereira, da relatoria do desembargador Luciano. Nós temos dois inscritos aqui para a sustentação oral. Dr. Gustavo Lopes, da Câmara de Vereadores, está presente? Presente, presidente desembargador Washington. E a doutora Rafaela está na tribuna, não é isso? Doutor Gustavo e doutora Rafaela, dispensam a leitura do relatório? Por mim dispensado, porque já acompanhei o lançamento pelo relator desembargador Luciano. Eu não entendi. O relatório já está disponível, então não se faz Sim. necessário a leitura. Ok, então, obrigado. A desembargadora Livramento está levantando aqui uma questão de ordem. Estou sugerindo que esse processo seja retirado de... Está ligado o microfone, então, né? Tá. Retirado de pauta para que ele seja redistribuído para o PJE, porque existem um provimento, uma portaria da presidência, determinando que todos os processos que funcionam no primeiro grau, no PJE, a partir de 28 de agosto de 2023, todos os processos decorrentes, recursos, embargo, sejam distribuídos no PJE também, e ele está no site. Desembargador Luciano, Vossa Excelência, a palavra. Desembargador presidente, desembargador Livramento, desembargador Jorizo, boa tarde. Boa tarde. Eu não, de fato, existe esse provimento, eu não me recordava dele para tomar essa providência que a desembargadora Livramento está levantando, mas eu creio que não havia nenhuma nulidade do julgamento destes autos no estado em que está, porque ele vai ser apenas redistribuído para um outro sistema, com as mesmas partes, certo? No mesmo estado que está, mas eu me curvo ao que foi decidido pelo colegiado. Mas esse é o meu argumento de que não vejo prejuízo. Como se manifesta a desembargadora Jureza? Presidente, eu penso que o processo pode... Está sem som, doutor Jorizo. Está ligado aqui. Talvez falando mais próximo, né? Ouvindo? Eita, que hoje os sistemas estão todos dando problema. Estão ouvindo agora? Sim. Eu estou, pronto. Então, assim, eu penso que a gente pode fazer o julgamento e a migração acontecer depois, porque sem qualquer prejuízo, porque o último normativo da presidência sobre essa temática manda só migrar, não há aquele cancelamento, distribuição, não há nenhum problema, só faz a migração
para o outro sistema. Então, eu não vejo problema de seguir com o julgamento. Então, poderia ser Migrado. determinado no próprio acórdão, que seja migrado para o PJ. Pode sim. Pode, Migrado a seguir julgamento, né? pode determinar a migração. Sim. Estamos de acordo? Assim, E, doutor Gustavo, o senhor fica, então, advertido de que numa próxima ocasião em que for recorrer, faça o registro do recurso do PJE e não no outro sistema, ok? Ok, Vossa Excelência. O senhor tem, então, 15 minutos. Boa tarde a todos os presentes, né? Fazendo as saudações de partes, agradecendo o entendimento para julgamento, trata-se de um processo que também tendo a Vossas Excelências maduro para ter o seguimento. Saúdo aqui o presidente Washington, o relator desembargador Francisco Luciano, que inclusive na sua história passou por uma comarca de Baturité, fazendo um excelente trabalho naquele período em que esteve no município, né? Saúdo todas as mulheres presentes, né, e todas as desembargadoras, também no nome da desembargadora Jorisa Pinheiro, estendo a desembargadora Livramento, a todas as colegas advogadas que estejam presentes, e faço votos, né, de que um julgamento ocorra de maneira tranquila e que possamos deliberar o melhor direito para esse caso. Ilustres, iniciarei aqui com um pequeno relato, fácil e rápido, que consta dos autos, tá? Esse processo, ele tem um viés político, porque ele é contra um agente político, uma denúncia que iniciou-se na Câmara de Baturité, tá certo? Através da presidente da Associação dos Amigos e Autistas de Baturité. O agente político se envolveu em um incidente lá, de uma suposta agressão, inicialmente era uma suposta agressão a um menor especial. Houve, então, o aforamento desse processo na Câmara Municipal de Baturité e o desenrolar por meio do decreto 2201/67. Hoje nós estamos em julgamento, mas durante esse período, por isso que eu estou fazendo essa abertura, tá? Os fatos do que deram em seja o processo 1095 de 2023 administrativo foram todos confirmados pelo Ministério Público e pela autoridade judiciária, sendo aceita a denúncia recente agora com relação aos fatos que ensejaram o processo administrativo contra o agente político. Pois bem, diante desse processo administrativo e desses fatos que eu estou colocando bem, para que não achem ou pensem que se trata de um processo somente político, né? A Câmara deu seguimento, abriu o processo administrativo 1095 de 2023, tá? E houve um combate inicial à abertura desse processo pelo agente político. Ele, então, entrou primeiramente com um processo onde ele pedia que não fosse considerado o processo administrativo, a sua notificação, e no mérito desse processo inicial, uma declaratória com pedido liminar, ele, então, fosse extinto, fosse anulado. Eram as alegações preliminares dele. Esse processo, inicialmente, esse processo da ação declaratória, o que aconteceu com ele? O que foi que houve, então? Ele teve 3 negativas de medida liminar, em uma delas uma reconsideração, e foi um agravo de instrumento ao ilustríssimo relator, desembargador Francisco Luciano. Razão pela qual o desembargador Francisco Luciano é prevento na matéria, puxou, então, esse agravo de instrumento julgado agora, nesse momento. Por quê? Ele teve as negativas, certo, no processo, e no caminhar, no decorrer das 2 ações, ele então entra com um mandado de segurança após o julgamento da Câmara Municipal de Baturité, unânime, 10-0. Ele entra, então, alegando nulidades do processo 1095 de 2023. Inclusive, no mérito, a mesma causa de pedir as mesmas partes, ele então pede também a extinção, tá, do respectivo processo administrativo. Desembargador Francisco Luciano, ao receber o processo, Vossa Excelência deu a liminar inicial, porque havia essa prejudicial citada de 2 processos com a mesmas partes, mesmo objeto, mesma causa de pedir, e a mesma causa prática final, isso é o que é o mais importante, deu a liminar inicial,
foi suspenso, tá? E havia ainda uma outra irregularidade, ilustríssimos desembargadores. O juízo que proferiu no primeiro grau era um juízo incompetente. O desembargador Francisco Luciano verificou, determinou a remessa a outra vara da comarca para uma nova apreciação. Pois bem, foi ratificada a liminar com os mesmos termos da anterior, uma decisão de 2 folhas, apenas ratificando, retornando então para ele a matéria que agora nos encontramos aqui. Então nós temos uma prejudicial inicial de litispendência que é requerido por nós aí no processo pela Câmara Municipal de Baturité, em que a gente requer que por as mesmas partes, o mesmo pedido, o mesmo objeto e a mesma causa prática, ou seja, a extinção do processo administrativo, a sua anulação, haja por parte do desembargador Luciano uma manifestação no sentido de se ele fulminaria ou não os dois o processo que estamos conversando, né? Ele vai revogar liminar e se ele fulminaria no primeiro grau o processo, tá? É um primeiro ponto que consta no agravo, tá? No segundo momento, nós discutimos o mérito, onde temos alguns pontos, em que são falados os seguintes pontos. Alega-se que não houve a leitura completa da denúncia, porém temos vídeos nos autos em que existe a leitura completa. Alega-se um interesse ou que a legitimidade da parte era viciada, a denunciante, porém também comprovamos nos autos com documentos que se tratava de uma pessoa que já era concursada desde 2021, ou seja, não houve nenhuma vantagem indevida para ela, ou qualquer coisa nesse sentido, que é levantada pela parte do mérito, tá? A notificação também restou-se sanada, porque ele fez um pedido administrativo no processo, foi feita uma nova notificação, fazendo defesa, prévia, todos os atos, e por fim ele alega que a comissão ultrapassou, tá, um pouco os seus poderes, porque convocou as testemunhas e informa-se na liminar que foi dada que isso não existia em lugar nenhum, nem sequer no regimento. Porém, essa casa comprovou nos autos, através do regimento, os respectivos artigos. Então, nós temos essa situação a se debruçar, tá? E que a gente pugna, como já pugnamos, tá? O provimento do agravo de instrumento, inclusive a Procuradoria de Justiça foi também pelo provimento do agravo de instrumento, e, além desse provimento, que seja acatada essa prejudicial, com revogação da liminar e a fulminação da primeira ação, tendo em vista que temos 2 ações que tratam do mesma causa, o mesmo objeto e a mesma finalidade prática, que é o principal, que seria a anulação desse comando judicial administrativo, desculpe, do comando administrativo da Câmara, que já tinha sido, inclusive, publicado e homologado. Faço aqui minhas congratulações a todos e aguardo os pareceres e movimentos e demais manifestações dos excelentíssimos desembargadores. Obrigado, doutor Gustavo. Doutora Rafaela. A senhora tem 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores da Terceira Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, em especial ao presidente Washington Luiz e ao então relator Francisco Luciano. Como já adiantado pelo meu colega Gustavo, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela Câmara Municipal de Baturité, em face de decisão prolatada pelo juiz da primeira vara da comarca de Baturité, nos autos do mandato de segurança 3.3662-2024-8060048, ajuizado por Josivan dos Santos, aqui agravado, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo 003 de 23, que cassou seu mandato de vereador. Como também já mencionado pelo colega advogado, alegou preliminarmente à Câmara que haveria uma litispendência
haja vista que anteriormente teria sido ajuizada uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido liminar, a qual foi distribuída à primeira vara de Baturité, possuindo exatamente as mesmas partes, o mesmo objeto e caso de pedido. Sustenta também a incompetência da primeira vara da comarca de Baturité, em razão da prevenção. Em decisão interlocutória de folhas 931 a 935, o excelentíssimo desembargador relator Francisco Luciano reconheceu o Instituto da Prevenção e deferiu o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, determinando que o feito de origem fosse remetido ao juízo prevento da segunda vara da comarca de Baturité, a fim de que fosse retificado ou ratificado a liminar outrora proferida. Em brilhante decisão, o douto juízo da segunda vara de Baturité sanou as preliminares alegadas, ratificando integralmente a decisão proferida para determinar os efeitos do decreto legislativo 003 de 23, que cassou o mandato do vereador Josivan dos Santos, determinando o retorno do aqui agravado ao cargo de vereador de Baturité. E ainda na oportunidade esclareceu que não havia concedido previamente a liminar pleiteada em ação anulatória, a qual alega o agravante haver litispendência, uma vez que, à época, estavam ausentes a probabilidade do direito, tendo em vista que não foram acostadas aos autos da ação declaratória a integralidade do procedimento administrativo 1095 de 2023, que aqui se discute, tampouco apresentada a ata da sessão ocorrida em 3 de novembro de 2023, o que efetivamente for apresentado nos autos do mandato de segurança. Ainda quanto ao tópico de litispendência, esclareceu o douto juiz da segunda vara de Baturité que não haveria que se falar em litispendência, haja vista que as ações versam sobre momentos distintos do procedimento, visto que o procedimento originário ele questiona o recebimento da denúncia em outra fase processual, quando o parlamentar, ora agravado, o senhor Josivan, ainda estava no cargo. Já o presente autos de origem ação mandamental tem como objeto o decreto legislativo que culminou a cassação. Né? Tratam-se de momentos distintos do ato administrativo aqui ventilado. Superada as preliminares, a Câmara sustenta a completa lisura do procedimento administrativo que levou à cassação do mandato eletivo do senhor Josivan, o que, contudo, excelências, não pode prosperar diante de tudo que fora pontuado em exordial e brilhantemente pontuado tanto pelo juiz de primeira vara de Baturité quanto da segunda vara, que elencou diversas irregularidades e vícios e que violaram completamente a legislação que rege a matéria, qual seja o Decreto-Lei 201 de 67, a começar pelo nascimento da denúncia, podemos ver nos autos do processo de cassação que a denunciante Ana Cláudia Simeão Nascimento narra que o senhor Josivan teria supostamente proferido atos de violência contra o menor portador de TEA, deixando hematomas e prejuízos psicológicos na criança. Contudo, na denúncia não consta qualquer exame pericial ou mesmo a avaliação psicológica que sustenta as imputações levantadas pela denunciante, que tão somente juntou reportagens e matérias de acesso público, bem como documentos escolares e médicos que, na verdade, deveriam ter sido mantidos em sigilo, mas que, em decorrência do seu cargo de servidora municipal de uma escola do município, teve acesso e juntou aos autos. Além disso, doutos desembargadores, é possível verificar da análise dos autos que houve um claro atropelamento procedimental por parte da comissão,
da presidente da comissão processante, isso porque antes mesmo da formalização da constituição da comissão, estipulou a presidente que o agravado comparecesse à Câmara Municipal para prestar depoimento sobre os fatos da denúncia, advertindo da sua ausência levaria ao crime de desobediência, além de ausência de leitura da denúncia pelo presidente da Câmara, em clara afronta ao artigo 5º, inciso 3º do Decreto 201 de 67. Para além do exposto, ainda houve uma inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e contraditório do senhor Josivan, ao passo que podemos observar nos autos que o agravado sequer teve acesso ao teor integral das provas colacionadas em denúncia. Isso porque, na ata que fora juntada em denúncia e consta nos autos da ação mandamental, fora mencionado que a denúncia havia sido acompanhada de 2 pendrives de gravações de programas que o senhor Josivan teria participado. Entretanto, no ofício 02/2023, em que o impetrante foi intimado para apresentar a defesa prévia, só consta anexado um pendrive. Somado a todas as regularidades já apontadas, é imperioso também salientar que a comissão processante assumiu um verdadeiro papel de acusador e, vendo que a denunciante não arrolou qualquer testemunha, mas tão somente juntou documentação, convocou 11 testemunhas a prestarem informações. E vale mencionar que, quanto às testemunhas, também, Excelência, podemos observar do procedimento que as de defesa foram inquiridas primeiro, seguidas das testemunhas arroladas pela presidência da comissão. Apesar de não haver nenhum artigo no Decreto-Lei 201 de 67 ou no regimento interno da Câmara que dispõe acerca do momento das testemunhas, que a gente pode trazer subsidiariamente o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no caso do artigo 15. Por fim, outra violação ocorreu ainda no plenário, quando da sessão de julgamento, após a leitura da denúncia e do parecer final da comissão, houve a manifestação do vereador Newton Neto, bem como da presidente da comissão processante, após defesa oral do senhor Josivan, o que é veemente vedado pelo inciso 5º, artigo 5º do Decreto-Lei Decreto-Lei 2001 de 67, que estabelece que a manifestação do vereador se dará antes da defesa oral do denunciado. Portanto, excelências, é que restam comprovadas as incontestes nulidades do processo de cassação aptas a tornar nulo o Decreto Legislativo 003 de 2023, que cassou o mandato do vereador Josivan dos Santos, restando por oportuno demonstrada que a probabilidade do direito pleiteado em ação mandamental, que fundamenta a concessão da tutela de urgência concedida pelo juiz Acol, restando periculo in mora também presente, ao passo que estamos se tratando de mandato eletivo que possui prazo determinado, que inclusive já está se encerrando, e seria totalmente descabido o agravado ser privado das suas funções públicas em razão de um processo administrativo completamente eivado de vícios, até posterior julgamento definitivo da ação mandamental de origem. Por fim, quanto à alegação do agravante acerca da impossibilidade do controle político do Poder Judiciário, vale salientar aqui que, no caso dos autos, o que se vislumbra é meramente uma análise dos aspectos formais do procedimento administrativo, o que é totalmente permitido a ser realizado pelo Judiciário. O STF já tem um entendimento pacificado sobre isso. Peço aqui para ler até um trecho de uma decisão do ministro relator Edson Fachin, recente, em que ele pontua, nos termos da orientação firmada, o STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes, sendo permitido, inclusive, ao judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. Por todo exposto, excelências,
é que se requer total improvimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja a decisão recorrida mantida em sua integralidade, e que sejam suspensos os efeitos do Decreto Legislativo 003 de 2023, determinando o retorno imediato do impetrante ao cargo de vereador do município de Baturité. E, dito isso, encerro minha sustentação e agradeço a atenção. Obrigado, doutora Rafaela. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Oi, não, senhor presidente. Primeiramente, eu queria cumprimentar o doutor Gustavo Lopes, doutora Rafaela Meirelles. Ambos fizeram um trabalho sustentando as suas convicções e eu quero cumprimentá-los. Eu peço licença para ler apenas a cabeça do acórdão, que eu creio ser o suficiente. Ementa agravo de instrumento em mandado de segurança, processo de cassação de vereador, decreto legislativo, decisão que suspendeu os efeitos, litispendência, inexistência, protocolo após homologação do pedido de desistência, prevenção por dependência, artigo 286.2, combinado com o artigo 485.3, ambos do Código de Processo Civil, esgotamento do objeto da demanda, não ocorrência, princípio da separação de poderes, ausência de violação, possibilidade de controle judicial dos atos administrativos discricionários e abusivos e ilegais, precedentes, irregularidade do processo de cassação, inocorrência, observância do rito do Decreto-Lei 2001 de 67 e regimento interno da Câmara Municipal de Baturité. Decisão agravada que não observou a documentação acostada aos autos e a situação fática, cronológica, recurso conhecido e provido, decisão agravada e suspensa. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Como vota a desembargadora Livramento? Eu acompanho o relator. Desembargadora Jureza? Também com o relator. O Estado, recurso conhecido e provido. Vamos para os pedidos de sustentação oral do PJE. Eu chamo o item 3, a apelação civil 001-0852, de 12.2020, em que é apelante Ângela da Silva Ferreira e apelado município de Tianguá, da minha relatoria. Doutor Juan da Silva Cardoso está presente? Boa tarde, excelência, me encontro presente. Boa tarde, doutor Juan. Doutor Juan, o voto da relatoria que já prevaleceu foi pelo conhecimento e provimento do recurso. Posso proclamar o resultado? Excelência, nesse caso, como o interesse da minha representada já é atendido, eu dispenso o pedido de sustentação. Ok. Proclamo o resultado. Apelo conhecido e provido. Eu chamo o item 8. Apelação civil 005-1254, de 38.2020, em que apelante Carlos Silva Simão e apelado do Departamento Estadual de Trânsito, é da minha relatoria. O doutor Manuel Galba Vasconcelos de Aguiar Júnior está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 30. A remessa necessária civil 026-2069, de 10.2021, em que é autor João Lucas Nobre da Silva e promovido a Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNES, da relatoria da esmagadora Livramento. O doutor Ricardo Gabriel Costa Santiago está presente? Como é que o senhor vai ser chamado? Ricardo Gabriel ou Ricardo Santiago. Ricardo Santiago. Doutor Ricardo Santiago, o senhor dispensa a leitura do relatório?
Bom, o senhor... Ah, sim. É a remessa necessária. E o voto da relatoria pelo desprovimento da remessa. Posso proclamar o resultado? Então, remessa necessária conhecida e desprovida. Eu chamo o item 31, apelação civil 32482 de 06.23, que é apelante consórcio IB Navor, e apelado do município de Sobral, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutor Lucas Saraiva Jordão está presente? Presente, presidente. Doutor Lucas, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. O senhor tem, então, 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou saudar aqui a figura do presidente, desembargador Washington, a eminente relatora, desembargadora Maria do Livramento e a desembargadora Joriza Magalhães. Pretendo ser objetivo com a sustentação de hoje. Trata-se de um recurso de apelação no âmbito de uma ação que tramitou no juízo de Sobral, referente ao contrato público proveniente de uma licitação que tinha como escopo da contratação pública a revisão do sistema de saneamento do município. E durante essa contratação ocorreram alguns imprevistos durante o contrato e algumas discussões até o ponto de culminar na rescisão unilateral por parte do município. Durante o procedimento da contratação ocorreram trocas de notificações, onde o consórcio, ora apelante, fundamentou o não cabimento dos alegados descumprimentos de contrato que teriam ensejado essa rescisão unilateral. Inclusive, em sede de procedimento administrativo, foi suscitado também esses pontos que não foram, que eu repito, não foram debatidos, aprofundados na decisão administrativa. Por conta da não apreciação desses pontos suscitados em sede de defesa administrativa e no curso do procedimento, foi ajuizada essa ação anulatória. Farta a documentação, existem diversos pontos controversos, mas a sentença ela foi assodada porque ela julgou o procedimento sem saneamento do processo, sem intimar as partes a se manifestarem sobre as provas, e eu reforço que, na petição inicial, há pedido expresso de prova pericial e há pedido expresso de prova testemunhal. São muitos pontos controvertidos, uma ação, um contrato complexo, de fato exigia uma dilação probatória extremamente necessária. E aqui eu chego à nossa primeira preliminar recursal, que seria o julgamento antecipado indevido, cerceamento de defesa, decisão surpresa por violação do artigo do 9º e 10º do Código de Processo Civil, porque não foi anunciado o julgamento do mérito e em momento algum foi intimado as partes para se manifestarem sobre as provas. Mas sobre esse ponto é importante aprofundar sobre esse entendimento, porque o TJCE já se manifestou em algumas ocasiões e existem duas correntes que abordam esse ponto. E é importante frisar que o julgamento antecipado sem intimar as provas só seria viável no caso dessas provas serem inúteis ou provas desnecessárias a ponto de prorrogar o processo sem necessidade. E aqui nós estamos na condição de requerentes, partes apelantes. É evidente que a dilação probatória não seria o caso de delongar o feito sem necessidade. De todo modo, sequer foi oportunizado. Então, na preliminar recursal, pede-se a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado essa dilação probatória, sem sombra de dúvida, pertinente sim à oitiva de representantes das autarquias relacionadas ao procedimento. E nesse ponto, é muito claro o vício da nulidade, porque durante a contratação, o que se discute, uma das controvérsias é justamente a exceção do contrato não cumprido por parte do ente público, que está previsto na lei de licitação, à época, sob a égide da 8666 ainda, e isso se suscita, perdão pelo relapso aqui, a exceção do contrato não cumprido por conta da não entrega, da não liberação de frente de serviço. O escopo do contrato não era uma execução de obra, e sim a revisão de projetos, e isso, evidentemente, é necessário a reanálise de diversas documentações. E está muito claro nos autos que essa documentação não foi entregue, pelo menos em parte, para a parte contratada, no caso a apelante, e isso é evidente que causou um atraso. Isso tudo está fundamentado, mas em momento algum a decisão administrativa aborda isso em nenhum ponto. Igualmente, a sentença também não aborda. E aqui, vinculando já a caso superada a devolução, caso superada a tese de preliminar recursal, e essa questão venha a ser apreciada pelo Tribunal de Justiça,
É importante trazer aqui o segundo ponto nodal do recurso de apelação, que é a possibilidade do judiciário, sim, analisar o mérito administrativo nesse caso. E isso está, inclusive, ligado com a nulidade da decisão sem anunciar o julgamento, porque, nesse caso aqui, a decisão, ela, de certa forma, ela negou o provimento com base na falta de prova. Não está escrito de forma expressa, mas o entendimento é que, de fato, o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo se não houver ilegalidade, se não houver abuso, né, onerosidade em excesso. Só que, nesse caso, assim, a decisão ela traz 4 laudas, e dessas 4 laudas se dedicam quase 70% com base nesse entendimento. Mas tanto o TJCE quanto o STJ é muito claro nesse sentido. É preciso, para que se negue a apreciação do mérito administrativo, a ausência desses 2 pontos. E esses 2 pontos estão muito claros. E aí que entra na questão da ausência de prova. Se a sentença for improcedente, com base na ausência de legalidade, na ausência de onerosidade excessiva, não poderia o juízo ter negado a dilação probatória. Ora, se eu estou questionando a anulação de uma decisão administrativa justamente com base no não cotejo dos pontos pertinentes do processo administrativo, como que a decisão vai me negar a dilação probatória, ao mesmo passo em que ela nega a existência de legalidade, a inexistência de onerosidade? E aqui eu gostaria até de pedir a licença para fazer a leitura das 2 únicas linhas que a sentença aborda de forma objetiva essa questão. Ele reconhece que a controvérsia em análise, que a controvérsia é se a sanção administrativa aplicada pelo município foi ou não devida, fala que foram narradas situações que fariam o juiz adentrar no mérito administrativo, questão que o recurso supera de forma pormenorizada, esse entendimento, e aloca aqui que a decisão administrativa seria válida porque teria decorrido do não cumprimento de prazos contratuais do requerente e não atendimento de critérios de contrato nos relatórios, e que os relatórios faziam parte do escopo do contrato. Mas a decisão administrativa não aborda, a sentença não aborda. Então, não há nos autos, nem no processo administrativo, nem no processo judicial, nenhum momento em que se aborda pormenorizadamente essas questões que ensejariam, sim, tanto a reanálise do mérito administrativo quanto a reanálise da decisão administrativa. Não se discute em momento algum a impossibilidade de acesso da contratada, dos representantes da contratada, em diversas ocasiões, com previsão de meios e contranotificações, as áreas onde seriam necessárias para realizar esses relatórios. Existem questões que também não foram abordadas, como, por exemplo, estado de calamidade pública, mais de 80% da equipe da contratada foi acometida por Covid. Isso está registrado antes mesmo da discussão de rescisão antecipada. E nenhum desses pontos foi abordado, foi discutido, nem no processo administrativo, nem no processo judicial. Então, é muito importante que essa questão seja apreciada. Se o tribunal não apreciar, vai apenas validar a apreciação do primeiro grau, que de fato não adentrou nessa questão, e não será viável a discussão de fatos em sede dos tribunais superiores, e a parte apelante permanecerá sem ter acesso à justiça. E aqui eu quero fazer também uma referência ao nosso sistema de freios e contrapesos, que sim, é papel do judiciário garantir o controle de legalidade das decisões do Poder Executivo, principalmente no caso onde se alega possível ilegalidade. Eu agradeço pela atenção, fico à disposição. Boa tarde. Obrigado, doutor Lucas. Desembargador do Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Parabéns, doutor, pela sustentação. Como nós vimos aí, ele não nega em nenhum momento que teve o contrato e que o consórcio não cumpriu o contrato. Quer anular o processo, mas não nega que deixou de cumprir o contrato feito com o município, não foi isso? Cuida-se de apelação civil interposta pelo consórcio Iber-Navon, em face da sentença de improcedência proferida pelo juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Sobral, nos autos da ação anulatória, ajuizada por ele em desfavor do município de Sobral.
O objeto da demanda versa exclusivamente sobre matéria de direito, sendo desnecessária dilação probatória, sobretudo considerando que os documentos acostados aos autos, ao viés em que, delineado pelo magistrado de origem, destinatário da prova, são suficientes para a resolução da controvérsia. Ademais, o fundamento da improcedência da ação não foi a falta de prova, e a parte autora, nem mesmo na seara apelatória, informa qual prova pretende produzir, preliminar de cesseamento de defesa, portanto, rejeitada. Desembargadora Jureza, como a senhora se manifesta em relação à preliminar? Em relação à preliminar, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho. Preliminar afastada. Pode prosseguir. Emerge dos autos que a rescisão contratual entre as partes decorreu de processo administrativo em que foi assegurada a ampla defesa e o contraditório à parte contratada autora, a qual teve a oportunidade de expor suas teses defensivas, não competindo à esfera judicante analisar o método administrativo, restringindo sua atuação tão somente à análise da legalidade da sua condução, ponto em que não foram observados qualquer mácula. Destaque, ante a ausência de ilegalidade do ato decisório, o qual culminou na rescisão contratual, objeto desta demanda, à luz do princípio da separação dos poderes, não existe razão para anular tal ato. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Desembargador Jureza, como voto Vossa Excelência? Também no mérito acompanho a relatora. Eu também acompanho, vou proclamar o Estado recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 44, apelação civil 0220460, dígito 13.2022, em que é apelante Cepalab Laboratórios S.A. e apelado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutor Matheus Caldas Cruz, está presente? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Sim, Excelência, aqui por videoconferência. Doutor Matheus, o senhor dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente. O senhor tem 15 minutos e nós estamos ouvindo o senhor muito baixo, viu? Eu vou tentar falar mais próximo do microfone, melhorou? Melhorou, sim. Perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima desembargadora e relatora Maria Livramento, eminentes pares. Bom, a questão a ser tratada aqui é a exigência do diferencial de alíquotas do ICMS. Num primeiro momento, eu gostaria de fazer uma questão de ordem com relação aos pedidos da apelante no seu recurso. Isso porque esse recurso de apelação foi interposto antes do julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal em novembro do ano passado, nas ações diretas de inconstitucionalidade 7.070, 7.066, 7.078. De modo que o julgamento proferido pelo STF afetou parcela dos pedidos pleiteados pela Cepalab no seu recurso de apelação. Bom, vou explicar aqui e prometo ser breve. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, numa primeira oportunidade, sobre a cobrança do diferencial de alíquotas. Nessa primeira oportunidade foi no âmbito do julgamento do tema 1093, que o STF declarou que a cobrança do ICMS de FAO pressupõe a edição de lei complementar para regulamentar os aspectos gerais da cobrança. Bom, o STF tornou a julgar novamente a matéria, o diferencial de alíquotas, dessa vez em novembro do ano passado, no bojo das 3 ações diretas de constitucionalidade que mencionei há pouco, por meio da qual o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que a Lei Complementar 190,
que veio em janeiro de 2022 para regulamentar a cobrança do DIFAL, como foi declarado no primeiro pronunciamento, no tema 1093, ela passaria a produzir seus efeitos a partir de abril de 2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal. Isso por força da norma contida no artigo 3º da própria lei complementar, que determina, que a lei passa a produzir seus efeitos 90 dias após a sua publicação. Então, Excelência, a apelante não requer que que o Estado deixe de autuar as cobranças do DIFAL com relação aos fatos geradores ocorridos somente a partir de 2023. O que a apelante pugna após o julgamento do Supremo Tribunal Federal é que seja aplicada a tese combinada com os dois pronunciamentos no tema 1093 e das 3 ADIs, para que o Estado se abstenha de autuar a cobrança do diferencial de alíquotas em período anterior a abril de 2022, tendo em vista que, em período anterior a essa data da produção dos efeitos da Lei Complementar 190, ainda não havia lei complementar regulando a cobrança do tributo. Bom, então, por essas razões, a apelante requer que seja julgado parcialmente procedente seu recurso de apelação. Muito obrigado. Obrigado. Desembargadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou ler a emenda que eu acho que responde. Trata-se de apelação interposta por CEPALAB Laboratórios Limitado, figurando como apelado o Estado do Ceará, objetivando a reforma parcial da sentença, com a concessão integral da segurança requerida e o cancelamento da multa aplicado em sede de embargo de declaração interpostos na origem. O cerne da controvérsia consiste em perquirir a possibilidade de o fisco estadual exigir o ICMS de FAO, em decorrência das operações interestaduais realizadas pela parte impetrante, envolvendo consumidores final não contribuinte do imposto, ainda em 2022, por força da Lei Complementar Nacional número 190 de 22. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 1.287.019 do Distrito Federal, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio ICMS número 93/15, que passou a regulamentar a matéria do ICMS de FAO após a emenda constitucional número 87 de 2015, bem como entendeu ser necessária a edição da lei complementar, vinculando normas gerais, tendo, para tanto, modulado os efeitos da decisão para 2022, ressalvando da modulação as ações ajuizadas até a data de 24 de fevereiro de 2021. Em virtude do julgamento do STF, em 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar número 190, que alterou a Lei Complementar número 87/96, estabelecendo, à luz do que preconiza o disposto no artigo 146, inciso 3º da Constituição de 88, normas gerais sobre o ICMS de FAO. No âmbito do Estado do Ceará, a Lei Estadual número 15.863/15
editada após a emenda constitucional número 87 de 15, com o objetivo de regulamentar a matéria do ICMS de FAO do Estado, alterou o dispositivo da lei que dispõe sobre o ICMS, prevendo, inclusive, em seu artigo 5º, que a lei estaria em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. Desta forma, considerando que a legislação que garantiu a cobrança do ICMS de FAO do Estado do Ceará, ainda em 2015, respeitou o princípio da anterioridade anual, conforme acima demonstrado, mostra-se desnecessário o fisco estadual ter que aguardar até 2023 para exigir o diferencial da alíquota do ICMS, especialmente quando devidamente validada pelo STF, em tema 1093. Sua eficácia jurídica, assim como mostra-se desnecessária a edição de nova lei estadual. Quanto ao modo de elaboração do cálculo do ICMS de FAO, pelo apelado, restou demonstrado em suas contrarrazões que o Estado do Ceará tem adotado o cálculo do ICMS por fora, ou seja, utilizando base única e não dupla, como afirmado pelo apelante, restando assim sem respaldo a sua resignação. No que concerne ao pleito recursal de exclusão de multa aplicada nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do CPC, razão assiste a apelante, pois não há como prosperar a sanção aplicada pelo juízo ACO, uma vez que não restou bastante caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, e sim o exercício de uma faculdade que a lei lhe põe ao alcance para a defesa dos seus direitos. Em caso, limitou-se a embargante a exercer seu direito de recurso garantido constitucionalmente, fazendo-se mistério o afastamento de tal multa. Apelação conhecida e parcialmente provida. Foi excluída a multa. Obrigado. Embargo protelatório. Obrigado, desembargadora Livramento. Como vota a desembargadora Juriza? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatoria e vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 70, o agravo instrumento 319.30, dígito 23.2024, em que é agravante o município de deputado Irapuã Pinheiro e é agravado o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piqué Carneiro, Catarina, deputado Irapuã Pinheiro, Milhã e Solonópolis. Da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Valdeci da Costa Alves está presente? O advogado não está presente. Vou programar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 74. A remessa necessária 300.6847, dígito 19.2023, em que é requerente o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará e requerido o município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Juriza, doutora Clívia Pinheiro de Lavor. É a senhora, né? É a remessa necessária, né? E o voto foi pelo desprovimento. Posso programar o resultado? Sim, excelência. Remessa necessária conhecida e desprovida. Eu chamo o item 81, apelação civil, sequência de 3 zeros, 2620, dígito 6B.2019, em que apelante o INSS e apelado Bartolomeu Angelim de Carvalho, da relatoria da desembargadora Juriza,
Doutora Domitila Machado Mesquita, está presente? Não, estou representando ela. Nós não estamos ouvindo bem a senhora. Pode repetir, por favor? Eu estou representando a doutora Domitila. E ouviu agora? A senhora já juntou o subestabelecimento dos autos? Já. Qual é a OAB da senhora? OAB 4753, Ceará. Doutora, como é o nome da senhora? Taigra. Taigra. O voto que já prevaleceu, o voto da desembargadora Joriza, foi no sentido de reconhecer a incompetência do TJCE para julgar o recurso e determinar a remessa dos autos ao TRF5. A senhora tem interesse em fazer a sustentação mesmo assim? Não, não tem. Então, vou proclamar o Estado. Incompetência do TJCE para julgar o recurso. Remessa dos autos ao TRF5, ao TRF da 5ª Região. Boa tarde. Boa tarde para a senhora também. Eu chamo o item 91, o agravo de instrumento 300.0987, dígito 40.2023, em que agravante Davi Benevides Falcão Melo e agravados o município de Carnaubal e outro. E aqui nós temos inscritos Dr. Davi Benevides Falcão Melo, Dr. Vladimir Albuquerque Dalva, Dr. Ítalo Farias Braga e o Dr. Ítalo Viana Aragão. Quem é que vai fazer a sustentação pelo agravante? Pelo agravante é Ítalo Farias Braga. E pelo agravado? Pelo agravado é pela OAB, que é... Ah, sim. Ok. Dr. Ítalo também. São todos, presidente, são todos pelo agravante? Sim. Inclusive o doutor Ítalo? Sim, pela OAB, na verdade. Presidente, na realidade, a OAB encontra-se habilitada nos autos. Nós solicitamos enquanto amicus curiae. A pergunta do doutor Luciano é pertinente porque o voto que já prevaleceu aqui foi pelo conhecimento e provimento do agravo. Posso proclamar o resultado? Pode, excelência. A gente queria só agradecer a presença e a oitiva de vocês, senhores. Realmente é um processo que institucionalmente ele é muito importante, tanto que a OAB vem aqui nos dar apoio e apoio à Procuradoria Municipal de Carnaubal. Então, a gente está aqui não só pelo advogado, procurador Davi, mas em respeito à Procuradoria Municipal. Então, só agradecer o resultado. Vou proclamar o resultado, agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado. Vamos para os processos com quórum ampliado. Eu chamo o item 110. Apelação. Boa tarde. Apelação. Boa tarde. É a apelação civil. 027-1485, dígito 65.2022, em que a apelante ST Jude Medical Brasil Limitada e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza, na sessão de julgamento realizada no dia 22/7, a desembargadora Joriza apresentou o voto no sentido de conhecer da apelação para negar o provimento. Em seguida, eu apresentei voto divergente para dar provimento ao apelo. A juíza convocada Elizabeth Silva Pinheiro acompanhou a relatoria. E assim, diante da divergência e da votação não unânime, nós estamos julgando o processo com quórum ampliado, na forma do 942 do CPC. E eu indago, como voto o desembargador Luciano? Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora. Desembargadora Livramento? Eu também. Acompanha a relatora? Então, proclamo o resultado. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria. Vamos à apresentação de voto vista no PJE. Eu chamo o item 112 do PJE, o agravo de instrumento 315.67, dígito 70.2023, em que agravante município de Icó
e agravado o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icó, da relatoria do desembargador Luciano, na sessão de julgamento realizada no dia 22/7, o desembargador Luciano proferiu o voto no sentido de conhecer do agravo do instrumento para dar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Livramento pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, adiando o julgamento. Eu estou vendo aqui que a desembargadora Livramento acompanha a relatoria, não é isso? E a desembargadora Jurisa, como vota? Esse é o 112, né? Também, com o relator. Então, programa de resultado. Agravo de instrumento provido. Conhecido e provido. Eu chamo o item 113. Apelação civil 014-4074, dígito 44.2019, em que a apelante Maria Socorro Lima Bezerra e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento, que na sessão do julgamento realizado no dia 22 de julho, proferiu voto no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Jureza pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Está em mesa, desembargadora? Pessoal, Vossa Excelência, a palavra. Eu acompanho inteiramente a relatora. Esmiucei bem o processo. Não tem como julgar diferente, ao meu ver. Ok. E nesse caso, foi registrado. Também acompanho a relatoria. Vou programar o resultado. Apelação conhecida e desprovida. Eu chamo o item. Aliás. Mas podemos julgar hoje? Não. O 114 é apelação civil 301.10.00, dígito 95.2023, em que são partes apelante e apelada, apelantes e apeladas. Maria do Socorro Carvalho e Estado do Ceará, da minha relatoria, na sessão do dia 22 de julho. Eu proferi voto no sentido de conhecer a apelação para negar provimento à apelação do Estado e dar provimento à da parte autora. E no sentido de também fixar os honorários advocatícios em 8% do valor não foi do valor da causa, foi do valor do benefício anualizado, que era o fornecimento de medicamento. E o desembargador Luciano pediu vista e está pedindo, então, o adiamento, não é isso, desembargador? Para a próxima desembargador, sessão. eu trago na próxima sessão, juntamente com outros que eu já indiquei à secretaria, que iria pedir vista. Então, adiado o julgamento. O item 115. Remessa necessária 302.7921, dígito 32.2023, em que a impetrante Maria Celina Furtado Bezerra e Costa e impetrado o IPM, Instituto de Previdência do Município de Fortaleza, da minha relatoria, na sessão de julgamento realizado no dia 22 de julho, proferi voto no sentido de conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença. O desembargador Luciano pediu vista dos autos para o melhor exame da matéria. O desembargador Luciano está acompanhando a relatoria. Exatamente, presidente. Como vota a desembargadora Livramento? Também acompanha ela. Então, vou proclamar o resultado. Remessa necessária conhecida, sentença confirmada. E vamos, então, para o julgamento com voto divergente no PJE. Eu chamo o item 69 do PJE, apelação civil 020.0096, dígito 44.2022, em que é apelante o município de Icó e apelado Agenor Paulino Maia, da relatoria da desembargadora Livramento, que votou no sentido de conhecer e desprover o apelo, e eu apresentei voto divergente no sentido de conhecer e prover o apelo do município de Icó. Desembargadora Jureza, como vota Vossa Excelência? Desembargador, eu não vi o voto divergente, não apareceu para mim. É o 69? É o 69, mas, mas depois eu consegui fixar esse voto em seguida. Está no sistema.
69. Agora realmente tem. Nada, vamos adiar para a próxima semana. Podemos adiar, sem porque problema. Eu não sei o conteúdo da divergência. Eu Tá certo. procurei, Ok. não encontrei. Tá bom. Então, o julgamento adiado por indicação da relatoria. Admitir, Perfeito. Fica então para a próxima semana. E pedidos de vista. O item 10. Apelação remessa necessária 020-1582, dígito 80.2022. Em que são partes Raimundo Nonato Ribeiro de Souza e o Estado do Ceará, da minha relatoria. O voto foi no sentido de não conhecer a remessa necessária e conhecer do apelo, conhecer e desprover o apelo. O desembargador Luciano pediu vista, adiando o julgamento. É o 10 do PJE. E o 25 é a apelação civil 300-5241, dígito 19.24, em que são partes o município de Fortaleza e Maria de Lourdes Cidrão de Oliveira, da relatoria da esmagadora Jureza, que proferiu o voto no sentido de conhecer e prover a apelação. O desembargador Luciano pediu vista, adiando o julgamento. O item 85, apelação civil 303, 1487, dígito 86.2023, que são partes, município de Fortaleza e Elias Ribeiro Costa, da relatoria da esmagadora Jureza. Interessante. Aqui está com o município de Fortaleza e Elias, mas tem outros, né? Município de Fortaleza e outros. No voto da relatora, da esmagadora Jureza, o recurso do Estado do Ceará é conhecido e parcialmente provido. Recurso do município de Fortaleza conhecido e provido. O desembargador Luciano pediu vista, adiando o julgamento. A 69. Ok. Eu adiei porque eu não vi a divergência. Por isso que eu achei melhor que eu possa até aderir ao voto dele. Perfeito. E o item 100, o agravo de instrumento 300-1811, dígito 62.24, em que são partes o Estado do Ceará e CS Brasil Frotas S.A., da relatoria da esmagadora Jureza, que proferiu o voto no sentido de conhecer e prover o agravo de instrumento, e restando prejudicado o agravo interno. Eu pedi vista adiando o julgamento. Processos adiados do SAGE, o item 20, os itens 25 e 26, ambos da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Processo retirado de pauta do PJE, o item 46 da relatoria da esmagadora Livramento, o item 67 da relatoria da esmagadora Livramento e o item 77 da relatoria da esmagadora Jureza. E agora eu indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano? Confirmo, presidente. Desembargadora Livramento? Desembargadora Jureza? Eu também confirmo. E os processos, então, estão julgados e o resultado será divulgado após o encerramento da sessão. Há algo mais a tratar? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa tarde para todos. Boa tarde. Tarde. Boa tarde.